Nesta aula vamos aprender um pouco a respeito dos excedentes dos consumidores e dos produtores, tá? Essa aula sobre consumidores, produtores e eficiência dos mercados. Em primeiro lugar, essa área da economia, né, chama-se economia do bem-estar, que mostra como a alocação de recursos afeta o bem-estar econômico, tá? E no equilíbrio entre oferta e demanda, em um mercado normalmente concorrência perfeita, a gente vai maximizar os benefícios totais obtidos pelos consumidores, vai ser representado aí pela curva de demanda, né? A curva de demanda, ela mostra quanto o consumidor está disposto a pagar por cada unidade do bem, né? E isso mostra o grau de satisfação que ele tem, é o benefício marginal, é a chamada curva de demanda, e no caso da curva de oferta, a gente vai ter ali o lucro adicional, né, dos produtores. O excedente do consumidor é a disposição a pagar, ela mostra a quantia máxima que o consumidor pagará pelo bem. O excedente do consumidor, então, é a quantia que o consumidor está disposto a pagar, menos aquela quantia que ele efetivamente pagou por determinado bem. E aí, somando todos os consumidores do mercado, a gente vai ter o excedente total aí dos consumidores. Um exemplo, tá? Imagina aqui que a gente tem o Joe, Paul, George e o Ringo. Esse exemplo está no Mankio. Cada um deles tem uma disposição para pagar. Então, o John de 100, o Paul de 80, o George de 70 e o Ringo de 50, para determinado bem. Então, se o preço for mais do que 100, nenhum dos consumidores estará disposto a adquirir alguma unidade. Então, a demanda será zero. Entre 80 e 100, né, excluindo 80, a gente tem uma unidade sendo consumida pelo John. Entre 70 e 80, excluindo 70, o John e o Paul desejarão consumir esse bem. Entre 50 e 70, o John, o Paul e o George. E se o preço for menor do que 50, né, 50 ou menos, teremos o John, o Paul, o George e o Ringo, né, com 4 unidades demandadas no mercado. Se a gente colocar isso na função de demanda, essa escadinha, como a gente tem quantidades inteiras aqui, ela vai representar a escolha de cada um dos consumidores a cada nível de preço. Só que, se o preço, então, foi acima de 70, a gente viu que nada, se o preço for abaixo de 50, os 4 consumidores serão dispostos a consumir. Imagine, então, que o preço seja de 70. Ao preço de 70, eu tenho a disposição a pagar do George, a disposição a pagar do Paul é 80, então ele também vai consumir, e a disposição a pagar do John, que é de 100, ele também vai consumir. Só que essa área que está acima do preço e abaixo da curva de demanda, a gente chama de excedente do consumidor, que era o que o consumidor estava disposto a pagar, mas ele não precisou desembolsar esse valor, porque o preço de mercado é o mesmo para todos, que é de 70, nesse caso. Então, a gente tem um excedente do consumidor do John, que é de 30, porque ele estava disposto a pagar 100 e efetivamente pagou 70. Temos a disposição a pagar do Paul, né, que seria 80, e ele efetivamente pagou 70. O excedente do consumidor do Paul é de 10. Dessa forma, o excedente, né, dos consumidores aqui nesse mercado será de 40, tá? Somando esses dois excedentes. E o Ringo, ele não vai participar desse mercado, porque ele está disposto a pagar um preço mais baixo do que aquilo que efetivamente temos, tá? Então, o excedente do consumidor, ele é representado pela área acima do preço e abaixo da curva de demanda, os segmentos ali A, B, C, nesse primeiro gráfico. Agora, e se houver uma variação no preço? Isso vai alterar o excedente dos consumidores. Imagine que no segundo gráfico aqui a gente tem P1
e o preço cai para P2. A gente vai ter uma variação no excedente do consumidor. Como os consumidores agora vão pagar menos, a gente vai ter um aumento no excedente dos consumidores. E isso vai ser representado pelo retângulo de segmento BCDE, que é o aumento no excedente do consumidor daqueles consumidores que já estavam participando do mercado, e o outro triângulo, né, representado pelo segmento CEF, vai ser o excedente dos novos consumidores que entraram nesse mercado por conta do preço que se reduziu. Então, a gente tem esses dois efeitos. A gente tem um aumento do excedente daqueles consumidores que já estavam no mercado e o excedente dos novos consumidores. Se fosse o inverso, se o preço tivesse subido, né, a gente teria, então, a redução do excedente dos consumidores, e alguns consumidores iriam sair do mercado, perdendo esse excedente, perdendo, né, o consumo por esse bem, e aqueles consumidores que permaneceram no mercado teriam uma redução em seus excedentes. Então, o excedente do consumidor é uma boa medida de bem-estar econômico se os formuladores de políticas públicas desejam respeitar as preferências dos compradores. Então, normalmente em economia a gente estuda excedentes do consumidor para tentar formular a política pública, né, e aí tentar impactar o menos possível ou melhorar, né, o bem-estar dos consumidores. Quando vai aplicar um imposto, né, tudo isso altera, ou uma nova regra, né, uma nova lei, isso altera o bem-estar dos consumidores. E os formuladores de política pública precisam estar atentos a isso. Agora, o excedente do produtor, por outro lado, é a quantia recebida por um produtor menos o seu custo de produção, né? Sendo que o custo é o valor de tudo aquilo que o produtor deve desistir para produzir o bem. A gente tem que incorporar o custo de oportunidade aqui também. A gente considera nesse tipo de situação, né, em concorrência perfeita, que o lucro econômico é zero, é igual a zero. O que isso significa? Existe o lucro, né, mas seria um lucro normal do mercado, caso o produtor ele não fosse escolher outras opções de outros mercados que adotam outro tipo de lucro, né? Então, a gente leva em conta o custo de oportunidade com relação a estar produzindo este determinado bem. E na curva de oferta, conforme é precificado o bem, né, por todos os produtores, eles levam em conta também o lucro, né? Por isso que a gente fala que o lucro econômico é zero, que a gente não tem nenhum lucro adicional. Mas então, vamos ver a situação dos produtores, né? Temos aqui os produtores Maria, Luísa, Jorge e Paula. Tá? À disposição a vender, né? No caso ele está pagar, mas é vender de cada um 90, 900, 800, 600 e 500. Tá? Se o preço for superior a 900, né? Então todos estarão dispostos a oferecer esse produto. Agora, entre 800 e 900, apenas 3, né? Isso excluindo os 900. Luísa, Georgia e a Paula. Se a gente tiver uma redução do preço de 600 para 800, apenas 2 ofertantes, né, serão disponíveis nesse mercado. Se o preço reduzir ainda para 500 a 600, apenas a Paula. E se for menor do que 500, ninguém estará disponível para oferecer o produto. Quando a gente vai para análise gráfica, né, é a mesma coisa, a gente vai tendo aqui a produção de cada um deles, né, Paula, Georgia, Luísa, Maria, o custo de produção de cada um, levando em conta também o lucro, né, do produtor, o lucro normal. Se o preço for 800 o preço de mercado, o que vai acontecer? Só vai estar produzindo nesse mercado apenas aqueles produtores que têm um custo inferior ou igual a esse valor de 800, né? Quem está disposto a oferecer até 800. Mas como o preço de mercado é um só, todos irão ofertar por 800. Então, a Paula, que tem o menor custo de produção, vai ter um excedente de 300.
A Geórgia vai ter um excedente de 200, porque ela tem um custo, né, para produzir de 200, mas ela vai vender, de 600, desculpem, 600, mas ela vai vender a 800, tendo um excedente de 200. E a Luísa, né, ela não vai ter excedente, mas ela vai disponibilizar a mercadoria. Já a Maria, né, que tem um custo superior ao preço de mercado, ela não vai oferecer produtos nesse mercado, ela vai sair do mercado. Então, o excedente aqui dos produtores vai ser de 500, que é a soma dos excedentes da Paula e da Geórgia. Então, o excedente do produtor é a área abaixo do preço, né, e acima da curva de oferta, que é dado por esse segmento A, B, C. Quando o preço se altera, isso também vai alterar o lucro dos produtores, né? Então, se o preço subir de P1, que é o segmento A, B, C, e for para P2, a gente vai ter, então, um aumento do excedente dos produtores, que vai ser dado por essa área C, B, D, E, que é o aumento do excedente daqueles produtores que já estavam no mercado, e da área CF, que é o excedente dos produtores que não estavam no mercado, mas que agora estão, né, oferecendo o produto por conta do aumento de preço. Da mesma forma, se tiver uma redução no nível de preço, a gente vai ter uma perda de excedente nesse mercado do produtor por aqueles produtores que estão saindo do mercado, que o preço está mais baixo, e uma redução do excedente daqueles produtores que estão permanecendo no mercado. Então, a gente tem o excedente do consumidor, né, resumindo, que é o valor atribuído pelos compradores, menos aquela quantia efetivamente paga. O excedente do produtor é a quantia recebida, que é o preço de mercado, menos o custo de produção, que é o valor que ele está disposto a oferecer o produto. O excedente do total do mercado vai ser a soma dos excedentes dos consumidores e dos produtores, tá? Que, na verdade, é o valor atribuído pelos consumidores menos o custo total dos produtores, né? Dado que o preço é o mesmo para ambos. Então, a gente tem aqui a eficiência do mercado justamente medida pelo excedente total do mercado. E a gente vai maximizar o bem-estar da sociedade conforme a gente consegue também maximizar esse excedente total, né, tanto dos consumidores quanto dos produtores. Existem situações na vida real em que esse bem-estar econômico não está otimizado. Quando a gente tem alguma interferência governamental que vai aí mudar, né, a alocação dos recursos produtivos, no caso de um imposto, por exemplo, a gente vai ter o peso morto gerado, ou falhas de mercado com base em outras estruturas, como no monopólio, a gente vai ter aí uma alteração nos excedentes, tanto do consumidor quanto do produtor, e você vai ter uma falha de mercado que vai gerar o peso morto, né, que é a perda de excedente, por a gente não estar produzindo a quantidade que seria ótima, né, em concorrência perfeita.